Ai, mas Diego, eu comecei a investir nesses berego-dego aí de fundo imobiliário e só me lasquei até agora. O negócio caiu 15% dos últimos dias pra cá. Só na última semana, o VGHF11 saiu da casa dos R$ 7 aqui pro patamar de 6,20. Pelo amor de Deus, me ajuda, vai. Eita, nós, pessoal. E olha que a taxa Selic, que estava ali no patamar de 15% ao ano, agora está em 14,50%. Então, que lógica que é essa? Os juros, a renda fixa pagando menos e os fundos imobiliários, ao invés de se valorizarem, que era o que a gente esperaria, eles estão caindo. Vamos entender tudo isso e, inclusive, a análise tanto do VGHF11 quanto do GARI11 para você entender o que é que está acontecendo. Essa sangria desatada veio para ficar. A gente deve vender esses fundos imobiliários da nossa carteira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Começando com R$ 200. Série essa que a gente já bateu o patrimônio total de 8.311,06. A gente investiu ao todo 7.533, mas nem todo esse dinheiro, esses 7.500, vieram do fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Uma parte disso foi a renda passiva, os dividendos que a gente recebeu. O lucro total da carteira até agora foi de 1.252, foi o dinheiro que ficou no positivo, tá? Ai, Diego, a renda variável, os FIIs vão cair, as ações vão cair, o Bitcoin vai cair. Só que a nossa carteira, na média, ela tende a ficar positiva quando você monta as estratégias e você acompanha aqui a série do canal A Cara da Riqueza. Essa série que está no episódio 34 significa que existem 34 meses, 34 episódios gravados com erros, com acertos, com guerra acontecendo, com juros acontecendo, com eleições acontecendo, com um monte de coisa acontecendo e que você pode voltar lá no passado para ver se a gente acertou, o que a gente errou e aprender com tudo isso. Olha só, o ganho de capital da nossa carteira está em 777,91, enquanto que os dividendos estão em 474,75. Vamos falar dos dividendos então, pessoal. Ó, nos últimos 12 meses dessa carteira, a gente ganhou R$ 300 praticamente, sendo que ao todo, nos últimos 34 meses, então vai chegar quase 3 anos que a gente está investindo, né? Um pouquinho menos de 3 anos, a gente já recebeu 474. Você viu que boa parte desse valor eu recebi no último ano? E é sempre assim, tá? Isso aqui é algo que nunca vai mudar. É sempre, no próximo ano, a gente deve ganhar muito mais dividendos do que o que a gente já ganhou até agora. Porque a nossa carteira ela vai crescendo de forma exponencial. Por quê? Os dividendos vão caindo e a gente vai reinvestindo, então tem cada vez mais dividendos chegando, e porque, na teoria, a nossa vida vai melhorando. Então os aportes que a gente faz vão aumentando, a gente vai criando gosto pela coisa. Por isso que existe sim a magia de você investir, a mágica dos investimentos, e isso vai mudando a sua vida de verdade. O nosso primeiro dividendinho da carteira foi de 91 centavos, mas a gente chegou aqui em março de 2026 a receber R$ 53 de dividendos num único mês, sendo que o nosso aporte ele é de R$ 200. Olha que magia, né? Olha que maravilha, né? Para isso que a gente investe. Nesse último mês aqui, ó, no mês de abril, né, no mês passado, a gente recebeu R$ 18,40, foi um dividendo menor, porque poucas empresas pagaram, porém para o mês de maio já está provisionado aí um dividendo de pelo menos R$ 30. Então olha como esse dividendo ele vai ganhando força ao longo dos anos e isso aqui vai mudando também a realidade da tua carteira. Piquezão de R$ 242, que é o quanto a gente vai investir feito aqui para minha conta do Banco Inter, somando com os dividendos, o dinheiro que estava lá na conta, a gente vai ter R$ 252 para investir no episódio de hoje. Antes da gente investir no episódio de hoje, vamos entender o que é que está acontecendo. Inclusive, até o final desse vídeo, a gente vai montar a tabelinha do preço teto de fundos imobiliários para todos os FIIs da nossa carteira dos 200, para entender quais estão valendo a pena ou não. Inclusive eles, o VGHF11 e o GARI11, que estão caindo muito. O VGHF11, que inclusive acabou de chegar nos 6,19. Olha isso daqui. Será que é uma oportunidade? Por que é que ele está caindo?
Se você não sabe, o VGHF11 ele é dividido em duas carteiras dentro dele. Ele tem duas estratégias diferentes. Isso aqui faz parte da estratégia principal dele. A primeira carteira, que tem 53%, ele chama de valor, enquanto que a segunda, que tem 47%, ele chama de renda. Então ele divide meio a meio, renda e valor. Como o nome já diz, né, a carteira valor foca em valorização dos ativos, para tentar obter um lucro pontual na venda, na compra de um imóvel, de um fundo imobiliário mais barato e na revenda depois, posteriormente, quando a economia melhorar, quando o mercado melhorar, mais caro. Então, dentro dessa carteira de valor, a gente vai ter SPE, FDIC, fundo imobiliário e até mesmo ação de construtoras, ações ligadas ao setor imobiliário. Ah, Diego, mas eu não entendo essas siglas, eu só conheço os FIIs. Então vai estudar o canal Cara da Riqueza, que já tem vídeo completo, eu não vou falar de cada um deles, mas saiba que são tipos de investimento, modalidades diferentes, todas ligadas ao setor imobiliário e regulamentadas pela CVM, tudo bonitinho. Aí a gente tem principalmente os fundos imobiliários e os CRIs, que vão pagar aquela renda mensal dentro aqui do VGHF11. Quando a gente olha para a carteira de valor, a gente pode verificar que dentro dela, os fundos imobiliários que estão ali dentro, que é a maior parte, inclusive, são principalmente de escritório. Olha só, 43% deles, pessoal, são FIIs de escritório. Aí a gente tem aqui, ó, 15% deles em desenvolvimento, que é um outro setor também um pouquinho mais arriscado, principalmente com a taxa de juros do Brasil, que ficou por muito tempo muito alta. Então é um setor que também foi prejudicado por esses juros enormes. Aí a gente tem 13% aqui, ó, em fundo de fundo, são os FOFs, então é bem diversificado. E aí a gente tem, ó, outros hedge funds, logística, shopping, infraestrutura e recebíveis imobiliários, que também são os CRIs, né, os FIIs de papel. Então você vê que ele tem uma carteira que majoritariamente tem fundos de escritórios. O VGHF11 apostou no que o mercado inteiro também estava apostando há um ano atrás, de que a taxa Selic ia cair, de que a situação do Brasil ia melhorar, a situação de risco, né, a situação fiscal, mas nada disso acabou acontecendo. A gente tem ainda uns juros de 14,50% ao ano, que estava previsto para terminar a taxa Selic aqui em 12%, e agora já estão revisitando para 13%, já tem Itaú aí fazendo análise de que vai acabar o ano em 13,25%, em 13,50%, juros ainda muito alto. Esse juros alto, ele penaliza esses fundos imobiliários. E como o VGHF tem muitas cotas de fundo imobiliário dentro dele, ele vai continuar sofrendo essa penalização de preço ainda. Olha só o PVBI11, pessoal. É um dos maiores FIIs de escritório da nossa bolsa. Hoje uma cota está R$ 75,00 com PVP de 0,70. Desde a pandemia, um fundo imobiliário desse aqui não conseguiu se recuperar. E ainda mais com os juros estratosféricos, fica difícil. A gente tem ali uma vacância muito alta, 16% ainda de imóveis vagos. Isso aqui demonstra que o setor de escritórios ainda está bem desaquecido. E se ele está desaquecido, o aluguel é mais baixo. Então o aluguel que ele paga, né, o dividend yield, olha só isso daqui, pessoal, 7,21%. A pessoa não vai conseguir cobrar um aluguel caro se parte dos seus imóveis estão vagos e eu tenho um prédio do lado do vizinho cheio de escritório vago também e assim por diante. A gente precisa de um aquecimento na economia real, com inflação caindo, com o Selic caindo, para ver esse setor de escritório se movimentar e, consequentemente, o VGHF11 voltar a se valorizar. Essa aqui, pelo menos, é a minha leitura. Quando você pega o histórico de dividendos, ó, dos últimos 6 meses para cá, ó, desde outubro do ano passado para cá, ó, ele tá pagando 7 centavos. Nada mudou muito. Todos os riscos que já estavam associados ao VGHF desde o ano passado para cá continuam os mesmos. O que o mercado pode estar um pouquinho mais receoso, ó, é com esse resultado acumulado a distribuir por cota, que chegou no patamar de 1 centavo. Então a reserva que o fundo tem dentro dele é de 1 centavo por cota. Essa reserva ela é usada para poder complementar os dividendos. Caso o dividendo futuro tenda a cair, ele poderia usar esse 1 centavo para manter, né, no patamar. Por exemplo, ia pagar 6 centavos em vez de 7, ele poderia complementar e pagar os 7 centavos. Só que só tem 1 centavo agora. Não tem mais como fazer muita malabarismo, muita manobra, caso o fundo não se recupere, caso esses FIIs não se valorizem, caso os CRIs que ele está recebendo a renda dele não acabem pagando mais. Agora que a inflação voltou a subir e ele tem muito dos CRIs
Atrelados ao IPCA, ó, 36 aqui e 26, ó, são atrelados ao IPCA, tá vendo? Então a gente tem, na verdade, 70% da carteira de CRIs dele, mas que é uma partezinha um pouco menor, atreladas à inflação. Com a inflação subindo, ele tende a receber mais, tende a ser uma folga também. Então assim, pessoal, nada muito novo no VGHF11. O mercado tá criando esse pânico justamente porque a Selic deveria estar caindo a passos largos e ela tá caindo a passos lentos, só que, de verdade, se você, assim como a gente aqui no canal, tem uma carteira diversificada, com setores, bonitinhos shopping, galpão logístico, fundos de papel, alguma coisa ali de fiagro também, com bons fundos, até 10, 12 fundos imobiliários ali bem distribuído, o VGHF11 numa carteira é uma pitada de risco a mais, mas que hoje eu estou aceitando correr na minha carteira, porque eu penso que muita coisa ainda vai acontecer esse ano no Brasil. Ainda tem eleições, o cenário pode mudar completamente e caso mude alguma coisa, o VGHF11 vai acabar se beneficiando também. Ah, mas Diego, e a respeito do Gari 11, também caiu para 8,31. Mesma coisa, tá? Nada novo de novo. Na verdade, o Gari 11 nos últimos 2 meses tá nesse sobe e desce, né? Ele vai para os 8,50, desce para os 8,30. Vai para os 8,50, desce para os 8,30. E toda vez que tá nos 8,30, eu tô comprando na minha carteira. Também peguei o relatório gerencial aqui do Gari 11, apesar de ser o de fevereiro, porque ainda não postaram o de março, nada mudou. Continua sendo um fundo imobiliário bem robusto, bem sólido, com a gestão tomando boas decisões lá dentro, como eu já fiz análise aqui no canal. Nada mudou nesse fundo. A questão aqui é, hoje ele tem 61% dentro dele de renda urbana, e a renda urbana está arriscada. Os mercados, os grandes atacadistas, estão com uma margem super pressionada por conta da alta dos preços, da inflação, da taxa de juros alta. Você parou para pensar já que cada mercadoria que o mercado coloca ali é como se fosse um dinheiro parado, sendo que esse mesmo dinheiro poderia estar rendendo 15% ao ano se não tivesse ali na gôndola como um produto parado. Você tá entendendo? Então esses supermercados, eles hoje estão enfrentando uma margem extremamente apertada. Vai estudar o que está acontecendo com o Mix Mateus, o que está acontecendo com o Pão de Açúcar, que já é um problema de longa data que agora se intensificou, e assim por diante. São inquilinos aqui do Gari 11, do TRXF11, então todos eles passando pela mesma questão. O risco do setor aumentou, por isso que esses FIIs estão sendo penalizados. Mas, de novo, pessoal, os imóveis são muito bons, a gestão está fazendo boas decisões e eu pretendo deixar isso aqui para o longo prazo. São riscos de curto prazo que, se a gente for ficar aqui arrancando o cabelo, você para de investir. A gente tem que mirar no longo prazo. Por enquanto, nada mudou. Se no futuro mudar, o fundo ficar ruim, a gestão começar a fazer um monte de decisão errada, decisão precipitada, eu poderia tirar da minha carteira. Não é o caso hoje em dia. Nem do VGHF11, muito menos ainda do Gari 11. O VGHF11, a gente deixa ele em observação. A gente vai precisar ver o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos para ver se ele se recupera. Dito isso, bora investir os nossos R$252. Ainda tem a quadro, pessoal. Vocês perguntam e eu respondo, que eu ganhei um monte de dúvida legal, inclusive do Vino 11, de fundo imobiliário também, tá? Aguenta aí. Ações, a gente tem 26% hoje da carteira, por isso que eu não vou colocar em ações. Apesar de que algumas ações já estão ficando com preço interessante, se eu tivesse mais do que R$250, eu compraria uma ou outra. Você vai ter que acompanhar a série dos 20 mil de renda passiva, que é a série que eu vou investir ali mais dinheiro, para você ver onde é que eu vou botar, tá? Vai sair também essa semana aqui no canal. Fundos imobiliários, pessoal, a gente tá com 21%, sendo que eu poderia estar com 25%. Então, hoje a gente vai aplicar em fundos imobiliários. Tanto as estoques americanas quanto que os ETFs internacionais, eu poderia aplicar se eu tivesse dinheiro, tá? Se eu tivesse aí com esses R$300 aí sobrando para poder enviar para Nômade ali bonitinho, dolarizar, o que eu faria? Eu compraria, porque o dólar chegou no patamar de 4,93, pessoal. Olha que maravilha. Muito por conta do cenário internacional também, incertezas envolvendo os Estados Unidos. Então, eu aproveitaria. Amanhã, na nossa série do Rumo aos 20 mil, certeza que eu vou encher a minha mão de dólares, você pode ter certeza absoluta. Inclusive, se você for fazer isso, a gente aqui na série não vai investir em dólar esse mês, por conta da limitação do teto ali que a gente tem para gastar, mas se você for fazer, tamo num bom momento, tá? Se você não comprou nada de dólar da sua carteira, eu recomendo fortemente que você faça. Se você tem aí R$300 numa caixinha, em algum lugar que você poderia dar o primeiro passo, abra sua conta lá da Nômade, eu vou deixar aqui em cima o QR Code, pelo código de convidado Riqueza50, ou pelo link na descrição, né, que eu vou deixar no primeiro comentário, ou no QR Code, você ganha até $50 na primeira vez que você converter de real pro dólar. Então o dólar que já tá barato, ele vai sair mais barato ainda, tá? Os nossos R$252, então, vão para os nossos fundos imobiliários. Hoje a gente tem 8 FIIs na nossa carteira, são
fundos imobiliários aqui de qualidade, selecionados, cada um num setor diferente, que a gente veio montando ao longo do tempo. Porém, pessoal, eu coloquei na nossa planilha de preço teto de fundos imobiliários as informações de todos eles. O XP-ML11, ele tá com PVP de 1,01, 110 de preço, o dividendo de 11,04, que foi o que ele pagou. O IPCA dele aqui, ó, eu considerei zero, porque ele é um FII de tijolo, então eu não quero que ele me pague zero, eu quero que ele me pague nada de IPCA. Você vai ver que pro XPCA, que é um FII de Fiagro, né, ele é um FII de papel, eu espero que ele me pague 5% de inflação. O VGHF11 tem que me pagar 2,50, o MXRF11 tem que me pagar 5 e o BTC11 tem que me pagar 5. Todos os FIIs de papel, o KNSC também, que é FII de papel, tem que me pagar 5. O VGHF11, ele é metade. Ele tem FIIs de tijolo lá dentro, de escritório, então nem tudo paga a inflação. Por isso que eu deixei ele metade da inflação, ó. Ele vai pagar só 2,5, tá? Todos eles têm que me pagar IPCA mais 7, que é o meu parâmetro, e um prêmio de risco, que vai variar de 2, 3 ou 1%, dependendo se o fundo for mais seguro ou mais arriscado. Então você vê aqui, ó, o XPML11, 2%, o XPCA 3, o GARI 3, o VGHF 3, o MXRFE 11, o BTC e o KNSC e o HGLG, eu coloquei aqui 1%. Fazendo isso, pessoal, eu tenho margem de segurança negativa para o BTCI 11 e para o MXRF 11. Que eu não vou investir no episódio de hoje. E eu também não vou investir no HGLG, porque uma cota dele tá R$155, ele ia comer metade do nosso dinheiro só com uma cota dele. Eu teria que pegar uma oportunidade aí clara para poder investir nele com esse valor que eu tenho de dinheiro. Não é muito o caso, ele tá só com 5% de margem. Tem outros aqui que eu tenho 10% de margem, 20% de margem, que é o caso do GARI 11. Você vê que até o VGHF 11, né, agora tá 6,20, ó, deixa eu até mudar aqui, ó, porque o preço caiu mais ainda agora, ó. Estamos com 8% de margem de segurança. Ele poderia estar sendo pago até 6,72, que ele iria te pagar IPCA mais 7, corrigir 2,5% da inflação e ainda pagar 3% de prêmio de risco, que é o que eu tô aceitando aqui pelo VGHF 11. Então, se ele se recuperar lá na frente, é provável que isso aqui, comprando nesse preço, a gente esteja fazendo um bom negócio, ok? Isso aqui são probabilidades. É claro que eu não vou acertar, não tô conseguindo prever o futuro, eu não sou a mãe de Ná, eu não sou bruxo aqui, tá? Só que a gente faz essas contas justamente porque, na maioria das vezes, se eu tiver certo, eu vou ter um lucro na minha carteira. E é exatamente o que eu tô tendo até então. Pelo nosso histórico, você pode ver isso. Então, o que eu vou comprar? Eu vou comprar uma cota do XPML11, vou pagar os R$110 nela, e aí eu vou comprar 5 cotas do XPCA, 5 cotas do GARI 11, 5 cotas do VGHF 11 e uma única cota do KNSC 11. E aí eu vou ter alocado praticamente todo o meu dinheiro. Ainda vai sobrar, acho que uns R$4, R$5 ali na conta, que no próximo mês a gente usa para investir. É esse o aporte que eu vou fazer. Uma do XPML11, 5 em cada uma das outras e uma no KNSC. Tô aproveitando os FIIs enquanto eles ainda estão atrativos e baratos, porque eu sou uma pessoa otimista, eu quero ser otimista, e se o Brasil entrar no eixo, são poucos ajustes que o Brasil precisa fazer para ter o nosso juros caindo, o dólar aqui cada vez mais baixo, a gente tem uma economia aí que realmente vai melhorando. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. A gente tem que ter fé, né, pessoal? Fé no impossível, às vezes a gente tem que ter. Também, brincadeira. Mas eu tendo a ser otimista, eu espero ser otimista, apesar de que os dados aí estão mostrando outras coisas, mas tem muito a acontecer ainda esse ano, como eu disse pra vocês. Vamos pro quadro Vocês Perguntam e Eu Respondo. Diego, faça um vídeo respondendo a minha pergunta. Compensa eu sacar meu FGTS e investir tudo em cotas de FIIs, Tesouro IPCA+? Cuidado, tá, minha querida? Você só pode sacar o seu FGTS completo se você for mandado embora. Senão você vai ter o saque aniversário. No saque aniversário, você deixa de receber o dinheiro se você for mandado embora. Então tem que tomar cuidado, tem esse risco. Se você colocou o saque aniversário, depois você não vai poder chorar o leite derramado, que o seu FGTS vai ficar lá travado e você não vai poder sacar ele, tá? Só depois de 2 anos. Se você tiver no saque aniversário, você pode fazer a antecipação. Só que geralmente essa antecipação cobra uns juros de 1,5% ao mês, sendo que a caixinha do Nubank, ali o investimento mais seguro, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+, vai te render 1% ao mês. Então você tá perdendo dinheiro do mesmo jeito. É óbvio que o FGTS não rende nada, ele rende uma mixaria. Só que para você antecipar o recebível aí, você vai precisar pagar uns juros, que é um juros alto, uns juros aí de 1,5%. Então só em caso que você estiver endividada, pagando juros de 3%, de 4%, de 5% ao mês, é que vale a pena você antecipar o seu FGTS. Diego, já assisti vários vídeos seus, são fantásticos, você ensina muito bem. Porém, eu sou medrosa e insegura, tenho medo de arriscar. O que eu faço para perder esse medo? Me ajuda. Ô, Rose, se você ainda
ainda tá com medo, mesmo maratonando os vídeos do canal, é porque provavelmente você tá absorvendo o conteúdo, tá aprendendo, mas não está indo lá colocando a mão na massa. Você precisa praticar. Então perca o seu medo. Então, como é que você faz para perder o medo? A gente tem medo daquilo que é desconhecido. Você tem que ir lá e tem que fazer. Compra uma cota de um fundo imobiliário bom, desses que são perenes, desses que a gente acaba colocando nas carteiras aqui do canal, para você testar. Coloca lá R$10, 20, 30, e aí você vai sentindo e vai vendo os dividendos, vai acompanhando o mercado. Depois faz a mesma coisa com ações. Foca no conhecimento, porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. É uma frase muito sábia que a minha avó e a minha mãe sempre falaram a vida inteira. Olha o que o Flávio falou: me arrependo de não ter conhecido antes, mas hoje tô mais feliz de ter conhecido agora, né? Melhor época pra você ter começado a investir era 10 anos atrás, que hoje você já estaria provavelmente independente financeiramente. Mas você não começou? Ai, coitadinho, coitadinha, que dó. A segunda melhor data é sempre hoje, tá? Se não foi há 10 anos atrás, que seja hoje, porque aí daqui 10 anos você não vai estar chorando esse leite derramado de novo. Oi, Diego, sucesso, meu irmão. Me tira uma dúvida. O Vino 11 vale a pena? Eu tenho na minha carteira por ser uma quantia pequena, tô confuso em achar os relatórios do fundo para saber se tá atrativa, essa queda me ajuda. Olha só, meu querido, ele nem tá em queda, tá? Ele tá na casa dos R$5 desde o ano retrasado pra cá, quando eu inclusive decidi tirar ele da minha carteira, porque eu já tava vendo que o negócio tava degringolando, esperei ainda, né? Fiz uma análise aprofundada, eu vi que a situação dele não ia mudar por muito tempo. Olha aí, se você pegar de lá pra cá, vou te falar que nada mudou nesse fundo imobiliário. Ele continua pagando o mesmo dividendo, até caiu um pouco, continua no mesmo preço, né? Os preços até ali estão na casa ali dos R$5, por isso que eu tirei da minha carteira. Não tava vendo futuro nenhum de valorização. Você vê que é diferente do VGHF 11, né? Que ele começou a dar uns sinais ali de preocupação agora, mas que a gente vai ficar monitorando ele por um tempo. Se daqui um ano as coisas não mudarem, mesmo com eleições, com o Brasil mudando, com juros caindo ou subindo, enfim, com tudo que vai acontecer daqui pra frente não mudar, aí a gente começa a pensar em tirar ele da nossa carteira. Mas você nunca vai tirar do nada um ativo da sua carteira assim, só porque deu a louca em você, senão você vai fazer besteira, vai ficar girando patrimônio, e aí em vez de, na média, você acertar, que é o que a gente tá fazendo aqui, na média você vai acabar errando, porque você vai ficar toda hora tirando os investimentos da sua carteira. Fica a dica que é isso. Olha só o Ciro, saudações, Diego, separando os recursos para alocação no primeiro dia de cada mês. Eu tô aportando no exterior, aproveitando o dólar. Faça isso sabiamente, tá bom, Ciro? E olha só, o Pedro, triste é que mesmo com o dólar e o Bitcoin em baixa, eu não tenho condições de comprar no momento. Ô, Pedro, mas vai com pouco, tá? Você consegue comprar Bitcoin com 20, com R$30, você já compra um Bitcoin. Inclusive, pessoal, a gente compra Bitcoin na nossa carteira, a gente tem 5% da nossa carteira em Bitcoin, é só 5%, você não deve ter muito mais do que isso, só que você deve ter, porque é um ativo que se valoriza muito, e você quer estar com o pezinho dentro da piscina, tá entendendo? Só com o pezinho também, não precisa se jogar inteiro não, só um pedacinho. Se você for fazer isso, a gente usa a Binance, que é a maior casa de câmbio cripto do mundo, a mais segura, a mais barata, a que vai te dar aí as melhores condições, por isso que é a nossa parceira, por isso que eu escolhi ela, que é a melhor aqui que eu tenho pra vocês, é que eu boto o meu dinheiro. Se você for abrir conta da Binance, QR Code aqui em cima, ou vai no primeiro comentário fixado, abra sua conta que você ganha 10% de desconto nas taxas vitalício, que já são as mais baratas, ok? Ai, Diego, eu adorei essa planilha aí que você usou do preço teto, nossa, eu queria muito aprender. Pois é, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando e inclusive disponibilizando ela para download. Se você não viu, você ainda é louco, vai lá, te vejo no próximo vídeo. Valeu!